Com a nossa aula, terça-feira, com a aula de português, e nós vamos dar continuidade de onde a professora Suzana parou, né? Ela tinha começado a unidade 4, sobre a entrevista. Eu vou só dar assim, uma recapitulada, o que é a entrevista, quais as características, né? Então, a entrevista, gente, ela é um diálogo entre duas pessoas, tá? Onde um pergunta e o outro responde. O gênero textual é entrevista, tá certo? Então, geralmente as entrevistas é escrita tal qual o entrevistado fala, certo? Pode ser que o entrevistador mude algumas coisas, algumas palavras, mas que tenham o mesmo sentido do que o entrevistado falou, certo? Essa é a principal característica da entrevista, certo? E o discurso é um discurso direto, que o entrevistado ele não pode reescrever a fala do entrevistado. Ele precisa transcrever, quer escrever, né, na revista, no jornal, de acordo com o que o entrevistado falou, certo? Então a professora Suzana parou na página 115, tá? Nós vamos continuar hoje, tá? Vamos continuar o mesmo assunto. Vamos ler aqui a entrevista do Lázaro Ramos, tá? Para vocês compreenderem melhor. Que nessa entrevista, Lázaro Ramos, ele fala sobre preconceito racial, sobre filhos, ok? Vamos começar aqui, tá aqui. Lázaro Ramos, todo mundo, acho que todo mundo conhece, né? Ele é meu Deus. Ele é um artista, né, brasileiro muito conhecido, tá bom? Ele tem filhos, é casado, trabalha com a arte, né, de representar. Vamos lá, eu vou ler com vocês, tá? Para quando vocês forem fazer a atividade e lerem a entrevista, está bem mais fácil para vocês, tá? Vamos ler aqui. Você vai ler trechos de uma entrevista publicada no suplemento Folhinha do jornal Folha de São Paulo. O entrevistado é o ator e escritor Lázaro Ramos, que lançou na ocasião seu terceiro livro infantil. Além de ser ator, ele é escritor, certo? Ele escreve livros infantis. Vamos lá. Falta um herói negros, diz Lázaro Ramos, ao lançar seu terceiro vivo. Olha, numa entrevista, gente, tem que ter tipo o chamamento, né? Tipo, o título da entrevista tem que ser com a letra maior. Se você for olhar numa revista, quando você for ler uma entrevista, você vai observar que o título, certo? O título é bem destacado, certo? Vamos lá ler aqui. Ele falou o seguinte: falta heróis negros, diz Lázaro Ramos ao lançar seu terceiro livro. Herói. O que é ser um herói, né? Vamos ver aqui o que é ser herói. É aquele que inspira, que abre um novo baú. Quer dizer, o que ele quer dizer com um novo baú? Ele abre um novo caminho de aprendizado, né? Ele abre uma nova oportunidade. Dizem que os pais são heróis dos seus filhos, né? Por que os pais são considerados um herói? Porque os pais estão sempre nessa busca de melhoria para a vida dos seus filhos, trabalhar para sustentar a família. Por isso que, meu pai é meu herói. Quer dizer, o meu pai, eu me espelho nele pelas boas coisas que ele faz durante a vida, certo? Herói é aquele que inspira, que abre um novo baú. Por exemplo, gosto muito do menino Quiricu. Quiricu é o que diz uma das rimas do novo livro de Lázaro Ramos.
que se refere ao menino africano. O pequenino do filme Kirikou e a feiticeira. No trecho de uma dica de que pensa o ator global. Muitas vezes, olha, aqui está entre aspas, porque esses coisinhas aqui é as aspas, tá? Que tanto a fala do personagem, quem está falando pode ser representada pela aspa ou pelo travessão. No caso aqui, representará nessa entrevista entre aspas. Não sei se vocês já viram no jornal, quando o jornalista vai falar uma fala de uma outra pessoa, ele diz entre aspas, aí começa a ler e depois fecha a aspa. No caso aqui, ó, abre aspas, o que foi que o Lázaro Ramos falou. Muitas vezes falta referência de heróis negros. Esse rosto diverso é fundamental para a infância, não só para crianças negras, mas para toda qualquer criança. Vocês sabem que as pessoas negras, tem pessoas que têm preconceito pela cor, mas a pessoa não se define, gente, pela cor, certo? Então, a gente não pode ficar chamando, ter preconceito com as pessoas de cores, né? Que seja negros, tá? E o Lázaro Ramos, ele luta muito por essa questão, tá? O livro que eu acho que já lançou no último sábado, Caderno de Rimas de João, ilustrado com personagens negros e com menções a Gilberto Gil e a capoeira. Segue essa lógica. Quer dizer, o livro dele segue esse pensamento, tem esse pensamento, né? O assunto do livro é sobre o preconceito racial, sobre algumas danças, como a capoeira, que é de origem, né, africana, certo? Vamos lá. Para o ator, o número de livros infantis com essa preocupação está crescendo. Um pai que esteja atento, que queira que seu filho conviva com diversidade, hoje consegue achar um bom catálogo na internet. Isso é o que Lázaro Ramos está dizendo, tá? A nova obra de Lázaro Ramos, aqui, quem é que está falando aqui já é jornalista. Ó. A nova obra de Lázaro Ramos é um mini dicionário que explica palavras como amizade, candidato e sonegar, para as crianças usando rimas e trocadilhos. Foi inspirado em pergunta que João, seu filho de 4 anos, fazia. Era brincadeira de pai e filho, diz Lázaro, que também tem uma filha de 9 anos de idade. Vamos lá. Vamos para a próxima página, tá? Pronto. Esse é o terceiro livro que o ator escreve para crianças. O primeiro deles, Paparutas, fez quando tinha 21 anos. O segundo, A Velha Sentada, lançou em 2010. Ambos, quer dizer, os dois livros, viraram peça de teatro dirigida por eles. No camarim do espetáculo, o Topo da Montanha, que apresenta em São Paulo, aos finais de semana, o autor falou sobre o novo livro, sua infância e a relação com os filhos. Quem está fazendo essa entrevista é o Folhinha. Folhinha é um jornal, acho que um jornal de São Paulo, tá? Aí o Folhinha, que está representado por uma pessoa fazendo as perguntas, ele diz: como surgiu a ideia desse novo livro? Aí o Lázaro Ramos responde: depois que eu lancei A Velha Sentada, escrevi um monte de coisas, mas nenhuma ideia ia para frente. Porque a gente às vezes tenta e não consegue, mas a gente tem que continuar tentando. Foi o caso dele, né? Tendo filho, você começa a brincar de várias coisas e a própria criança vai te induzindo. Tinha uma brincadeira que eu fazia com o João. João é o filho dele, né? Quando ele me perguntava alguma coisa, eu começava a fazer rimas para explicar. Vocês sabem o que é rimas, né? Rimas é aquele som do final da palavra. Por exemplo,
A palavra bola. Ó, lá é um som. Faz rima com cola. É onde a última sílaba tem o mesmo som, tá? Então, essa entrevista é bastante longa, tá? Vocês vão ler essa entrevista, tá? Depois que vocês lerem, vocês vão responder a atividade, olha, a continuação da entrevista, para ler a atividade, a fazer a atividade, vocês vão precisar ler, tá? Vamos aqui, continuando aqui, olha, aqui é a continuação da entrevista do Lázaro. Pronto, aqui começa, gente, a atividade relacionada à entrevista de Lázaro Ramos, tá? Complete o quadro com elementos do trecho da entrevista que você leu. A entrevista é bastante longa, mas vocês precisam ler, tá? Quem é o entrevistado? Lázaro Ramos. O entrevistador. Lá no início tem o nome da pessoa, né? Onde a entrevista foi publicada, tá tudo lá, vocês precisam ler. Segunda questão, de onde o título da entrevista foi retirada? Abaixo da entrevista, em cima da entrevista, aliás, tem de onde essa entrevista foi retirada, tá certo? Terceira questão, Lázaro Ramos é ator, escritor e embaixador da Unicef. Relê as perguntas da entrevista. Que atividade do entrevistado é o foco na maioria das perguntas? Aí você vai responder, tá? Aqui, quais perguntas se referem à história do entrevistado? Porque ele, nessa entrevista, gente, ele conta a história da vida dele, certo? Desde quando ele começou a fazer o primeiro livro. Além de ser ator, ele é escritor, né? Então ele destaca bastante a parte de escritor, tá? Aqui é a quinta questão da atividade sobre a entrevista de Lázaro Ramos. Certo? Aí, ó, relê os trechos da entrevista. Aqui são alguns trechos da entrevista que você vai ler para responder as questões, tá bom? É uma atividade longa, mas vale a pena porque vocês, quanto mais vocês lerem, mais aprende a ler melhor, e quanto mais escreve melhor, tá certo? Então, aqui, ó, o que aprendemos sobre a entrevista? Eu falei para você que a entrevista é originalmente um texto oral, composto de perguntas e respostas, que pode ser publicado de forma escrita em jornais, revistas, livros e na internet. As entrevistas também podem ser veiculadas em meios de comunicação, como televisão e rádio. A reprodução de uma entrevista é antecedida de uma introdução que apresenta o entrevistado, certo? Os entrevistados são pessoas que se destacam em alguma atividade ou algum evento ocasional, porque ninguém, nem um jornalista, entrevista todo mundo, né? Geralmente tem um objetivo aquela entrevista. Eu já dei uma entrevista para uma revista, certo? Que eu vou até colocar para vocês no grupo, para vocês lerem, como é muito bacana, é exatamente o que está dizendo aqui, tá? Nas falas dos entrevistados pode haver destaque. As perguntas feitas na entrevista aparecem em destaque, quer dizer, as perguntas é mais escurinha a letra, tá? As ações e reações do entrevistado podem estar indicadas na entrevista escrita. Os elementos que significam essas ações estão entre colchetes e parênteses. Ok, gente? Então, vocês façam essa atividade, leiam bastante aqui o que aprendemos sobre a entrevista, ok? E a atividade termina exatamente nessa página, ok, gente? Então, vocês fazem a atividade, tire a foto e coloque no grupo, ok? Então, até amanhã com a aula de História e Geografia, tá, gente? Tchau, um abraço. Qualquer dúvida, eu estou por aqui, só é perguntar, tá bom?